Saudações! O objetivo deste vídeo é mostrar o início da atualização do software Leviathan. Então já deixei a linguagem de programação aberta com o software aqui, como vocês podem observar. Já está na aba correta, sequenciamento de números primos positivos até o parâmetro informado. Como eu havia dito no vídeo anterior, eu acrescentei aqui essa label e este edit, o parâmetro inicial mais esse edit aqui. Qual o objetivo? O objetivo é permitir que o usuário informe um parâmetro inicial e um parâmetro final. A versão anterior, tem até que atualizar aqui a versão anterior ela só tinha esse parâmetro final, informar esse parâmetro aqui. Mas estava incompleto, vamos dizer assim, porque da forma como estava implementado o software anteriormente, toda vez que eu fizesse um esquadrinhamento e quisesse fazer um outro, teria que voltar ao primeiro número primo e começar tudo de novo, ou seja, submeter o equipamento ao reprocessamento, ao retrabalho. Isso não é legal, não é interessante. Com este novo layout, vai ficar muito melhor, porque eu posso dar continuidade na extração a partir do fim da última. Muito melhor assim. E também posso colocar vários equipamentos trabalhando em paralelo. Aqui só foi feita a alteração no layout, ainda é preciso abrir aqui este botão e fazer a programação, fazer a atualização do código. Aqui só o layout foi mexido. Um dos tratamentos que eu precisaria fazer é, se o conteúdo do edit3.txt for maior que o conteúdo do edit1.txt, então exiba a mensagem na tela: o parâmetro inicial não pode ser maior que o parâmetro final, não pode ser superior que o parâmetro final, e não entra no bloco principal de comandos. Mas professor, isso não é óbvio? Tem que fazer esse tratamento? Não é óbvio que não pode fazer isso? Ou seja, digitar um valor inicial maior que o final? É óbvio para mim, para você, mas não funciona dessa forma. Você não pode pensar assim: não, este procedimento é absurdo, ninguém vai fazer isso. Não pensa assim não, meu amigo. Porque uma das coisas que você aprende durante o curso de programação de computadores é que não importa o quão absurda uma situação possa parecer, não importa o quão insano um cenário possa se apresentar. Se o seu software permitir que este cenário se concretize, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde alguém vai tornar aquele cenário real. E aí vai ter um problema, vai ter um loop infinito, vai ter uma travada do sistema, ou vai exibir uma mensagem sem tratamento na tela. Para evitar que isso aconteça, você, programador, precisa prever essas situações absurdas e tratar isso via código, por exemplo, para evitar que aconteça. Eu me recordo quando estava na faculdade, nas aulas do professor Newton, que ele chegou a comentar: olha, durante o período da especificação de requisitos é um momento em que o usuário, o cliente vai passar para as pessoas, para a equipe ou para o profissional que vai desenvolver algum produto, um software, etc., quais são as características, quais são os comportamentos daquele software, daquele produto, tudo que tem que atender. É especificação de requisitos. Isso tem que ser documentado, tem que ser registrado, e é interessante que também seja filmado. Por que filmado? O professor Newton comentou na época. Porque é comum, às vezes, depois que o produto está pronto, ou quando você apresenta para fazer a demonstração, o usuário fala: não era assim que eu queria, eu não disse isso, eu disse aquilo, não é desse jeito, é daquele outro. Então você tem tudo registrado no documento e também tem um vídeo para confrontar e falar: não, o senhor pediu desse jeito aqui. Aí pode acontecer do usuário, por exemplo, falar: não, tudo bem, foi isso que eu pedi, mas acontece que houve uma mudança no processo da empresa, alguns processos mudaram, houve um realinhamento estratégico de tal forma que desta forma não atende mais, agora eu preciso deste outro jeito. Pô, mas aí então, no caso, foi pedido deste jeito e houve uma mudança no processo. Aí esclarece tudo e faz de novo, né? É assim que funciona. Então aqui fiz essa pequena alteração que vai ter um impacto muito grande aí no funcionamento. E esse software é como um diamante que eu estou lapidando aos poucos, estou fazendo isso aqui sem pressa. Para que serve? Qual a utilidade disso, professor? Por que o senhor, vez por outra, o senhor mexe nesse software, o senhor melhora este software?
Bom, ele serve para calcular o MMC, serve para calcular o MDC, né, o máximo divisor comum, o mínimo múltiplo comum. Esses dois, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, servem para calcular diversas situações no mundo da matemática, na prática mesmo, né? O tempo decorrido entre dois veículos que se deslocam, vão fazer um determinado percurso e retornar ao mesmo ponto, ou o giro de engrenagens, quantos giros vão acontecer até que essas engrenagens retornem ao mesmo ponto, coisas da astronomia também, procedimentos da astronomia, quanto tempo alguns planetas vão levar para chegar de novo ao mesmo ponto de partida, ao mesmo alinhamento ali num determinado sistema solar. Tem diversas aplicações aí. Extração de números primos. Os números primos são os tijolos da matemática. Os números compostos são constituídos por números primos. Existem diversos físicos que estudam os números primos porque no mundo subatômico existem fenômenos ali que parecem obedecer, que parecem se comportar da mesma forma que os números primos. Então, isso chamou a atenção de alguns físicos que estão estudando os números primos. É um software muito interessante, eu estou trabalhando com ele aos poucos, conforme vou tendo algum insight, vou fazendo alguma melhoria. E conforme eu for atualizando, for mexendo, eu vou gravando os vídeos e disponibilizando. Estou fazendo isso sem pressa, com meus próprios recursos. E vou informando vocês aí da situação, tá ok? Por hora é isso aí. Bom, hoje eu tinha uma convocação para mim, de estatística aplicada. Inclusive, eu gostaria de agradecer essa convocação. Tenho diversas aulas de estatística aplicada já prontas desde o ano passado, da primeira convocação que eu recebi, mas agradeço a oportunidade. Mas eu já tomei a decisão de trabalhar lá em Guarapari. É uma decisão tomada e eu, de forma que eu agradeço a oportunidade, mas pretendo trabalhar lá em Guarapari nesse ano letivo de 2020. No mais, conforme eu for atualizando, eu vou, né, gravando os vídeos e disponibilizando. Por enquanto só acrescentei esses objetos. Fazer essas alterações aqui em tempo de projeto é bem tranquilo. Agora vem a parte mais interessante, que é atualizar o código. É aí que está a parte realmente que vai fazer os neurônios trabalharem em potência máxima, tá joia? Muito obrigado e até a próxima.